Olhe para suas mãos por um instante. Sinta o peso do seu corpo na cadeira. Ouça os sons que chegam até você. Tudo isso, cada sensação, é a assinatura do planeta Terra em você. Nós somos, em essência, a personificação do nosso mundo. Mas, e se a tela em que nossa história foi pintada fosse outra? Feche os olhos e imagine. E se o berço da nossa espécie não fosse o verde e azul da Terra, mas o silêncio ocre e vermelho de Marte, quem seríamos nós? Quem seria você? Para começar essa viagem, o primeiro passo é desconstruir o corpo que conhecemos. A força mais implacável que nos molda é a gravidade. Aqui, ela é uma constante, uma amiga que nos fortalece. Lá, com apenas 38% da força terrestre, ela seria uma carícia. Já parou para pensar no que isso faria conosco? Pense nos astronautas que passam meses no espaço e voltam mais altos. Agora imagine nascer e viver a vida inteira nessa condição. Nós seríamos uma espécie de gigantes graciosos, com corpos esguios e membros longos. Uma beleza etérea, forjada na leveza. Mas essa graça teria um preço. Nossos ossos, sem o estímulo do peso constante, seriam perigosamente menos densos. Seríamos como esculturas de vidro. Uma simples queda aqui na Terra, algo trivial para nós, poderia ser uma catástrofe para um corpo marciano. E se a gravidade esculpe o corpo, a atmosfera dá o sopro da vida. E o sopro de Marte é quase um vácuo. Uma atmosfera finíssima, composta 95% por dióxido de carbono. Como a vida resolveria esse quebra-cabeça? A evolução teria que ser radical. Teríamos que ter pulmões com uma capacidade e eficiência extraordinárias, ocupando um espaço muito maior em nosso tórax. Nossa respiração seria um ato mais lento, mais profundo, mais consciente. E o som da nossa voz? O som precisa de um meio para viajar. No ar ralo de Marte, as palavras perderiam força rapidamente. A comunicação à distância seria um desafio. E o silêncio, o estado natural das coisas. Agora vamos falar sobre o maior inimigo de Marte, a radiação. Sem o escudo de um campo magnético forte e uma camada de ozônio densa, a superfície é um lugar perigoso. A vida teria que encontrar uma saída. Qual você acha mais engenhosa? Um caminho seria a adaptação biológica. Uma pele com altíssimas concentrações de melanina, ou talvez com a capacidade de incorporar os minerais de ferro do solo, criando uma sutil armadura biológica. O outro caminho seria o comportamento. Talvez fôssemos uma espécie crepuscular, ativa apenas no nascer e no pôr do sol. Ou quem sabe, uma civilização inteiramente subterrânea, vivendo em tubos de lava e cavernas, olhando a superfície como nós olhamos o espaço, com fascínio e um respeito temeroso. Ok, já temos um corpo radicalmente diferente. Mas como esse novo ser perceberia a realidade? Como seria o universo através dos seus olhos? Nossos sentidos são as janelas da nossa alma. Em Marte, algumas janelas seriam panorâmicas e outras quase muradas. A visão seria o nosso supersentido. A atmosfera fina significa uma clareza absurda. Sem poluição, sem névoa, o horizonte seria de uma nitidez cortante. Seus olhos seriam maiores, com pupilas enormes para captar cada fóton de luz num ambiente mais escuro. Talvez pudessem até ver parte do espectro infravermelho, distinguindo minerais ou fontes de calor à distância. E a noite? A noite seria uma experiência religiosa. Imagine, todas as noites, olhar para cima e ver a Via Láctea não como uma mancha, mas como um rio tridimensional de estrelas, nebulosas e poeira. As estrelas não cintilariam, seriam agulhas de luz fria e fixa. O cosmos não seria um conceito abstrato, seria uma presença esmagadora, um teto de diamantes sobre a sua cabeça. Em troca dessa visão divina, outros sentidos se atrofiariam. O olfato, num mundo frio e seco, seria quase inútil. O paladar, adaptado a uma biosfera limitada, seria simples. O som, como dissemos, seria um fantasma. Mas e o tato? Talvez o tato se tornasse uma nova linguagem. Em um mundo silencioso,
sentir as vibrações do solo, a textura precisa de uma rocha, a direção do vento na pele. Tudo isso ganharia um novo significado. E que tipo de mente, de sociedade, nasceria de uma criatura assim? Um ser alto, frágil, de olhos imensos, vivendo num silêncio profundo sob um céu espetacular. A hostilidade do ambiente tornaria o individualismo um luxo impensável. A sobrevivência do eu dependeria totalmente da força do nós. A comunidade não seria uma escolha, seria a própria definição da existência. Sua cultura e sua arte refletiriam isso. Talvez não pintassem paisagens, mas sim as complexas teias de relações humanas ou os padrões matemáticos que viam nas estrelas. E a sua mitologia, a sua religião, ela nasceria do ato de olhar para cima. Imagine ser parte de uma civilização que, por gerações, observa um ponto de luz específico no céu. Uma estrela que não é como as outras. Ela brilha com uma cor azulada, viva. Eles dariam um nome a ela. Criariam histórias, lendas, a estrela azul da esperança, ou talvez o mundo proibido e caótico. Essa estrela seríamos nós, a Terra. Para eles, os verdadeiros alienígenas, os seres estranhos e incompreensíveis, seríamos nós, vivendo esmagados pela gravidade, ensurdecidos por uma atmosfera barulhenta e quase cegos por um céu leitoso. No fim das contas, essa viagem para uma Marte que nunca existiu funciona como um espelho. Ela nos obriga a olhar para nós mesmos de uma forma diferente e a perguntar: o que em mim é fundamentalmente humano e o que é, na verdade, apenas terrestre? Essa exploração, essa vontade de caminhar no limiar do conhecimento é a alma do nosso canal. Se esse tipo de pergunta te inquieta e te fascina, se você também adora explorar as fronteiras do e se, então o seu lugar é aqui conosco. Considere seguir o limiar e se juntar à nossa comunidade de exploradores do desconhecido. A sua curiosidade é o combustível para essa jornada. E, para começarmos essa conversa, quero muito saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários. Essa humanidade marciana, forjada na cooperação e na dificuldade, com o universo estampado na cara todas as noites, você acha que ela seria mais evoluída espiritualmente? Ou o medo constante do ambiente a tornaria mais pragmática e temerosa? Mal posso esperar para ler o que você pensa.